Casagrande, um jogo gostoso de assistir, né? Eu assisti de forma imparcial. Não torci pra ninguém, de fato, porque eu queria um empate, não é mesmo? Imagino. Não, mas é verdade, eu não torci pra ninguém, eu queria um empate. Mas um jogo gostoso de assistir, um jogo com Bahia muito consistente, com volume muitas horas, e o Flamengo idem, foi bacana. O que é isso, gente? Um jogo muito bom de assistir ontem no Maracanã. De fato, duas equipes muito boas, duas equipes que mostraram, mesmo com alguns desfalques, que mostraram que vão brigar, sim, pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Não é nenhum absurdo dizer que o Bahia é um dos candidatos ao título, sim, da competição. E a gente pôde ver um jogo muito bom no Maracanã ontem, mas um jogo em que o Bahia, pelo menos na minha visão, foi melhor durante grande parte da partida. Foi melhor, mas não soube aproveitar as oportunidades. Por exemplo, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Bahia comandava o meio de campo do Flamengo. Inclusive o Jean Lucas, que é cria das categorias de base do Flamengo, fez uma grande partida e estava muito bem. Mas aí aos 23 minutos o Gerson, um gênio que está jogando muita bola nas últimas partidas, recebeu um bom passe do atacante Pedro e conseguiu abrir o placar. A partir daí o Flamengo ficou melhor no jogo, mas em uma bobeada no setor defensivo, sobretudo do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que errou na marcação, viu o Bahia empatar. E aí no segundo tempo, com as mexidas do Tite, o Flamengo deu uma melhorada, conseguiu ficar frente a frente com o Bahia e nos minutos finais, quando todo mundo já esperava um empate, eis que novamente em uma bola trabalhada, de bola aérea, jogada de bola parada, algo que a gente precisa mencionar e elogiar aqui, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, é ele quem trabalha isso, tanto nas jogadas ofensivas quanto nas jogadas defensivas, e nos dois últimos jogos o Flamengo conseguiu resultado importante, pontos importantes através dessa jogada. No último minuto, antes foi com Everton Araújo e agora com o Davi Luiz. Então não é algo por acaso. O que eu falei ontem do Botafogo, eu falo sobre o Flamengo. É algo que é trabalhado no dia a dia. Quando o Flamengo estava sofrendo muitos gols nesse quesito, a gente criticava. Agora que está fazendo muitos gols nesse quesito, a gente tem que elogiar. E foi uma partida que eu não consigo ver ninguém assim muito abaixo tecnicamente. Muito pelo contrário, o próprio Wesley, que vinha sendo muito criticado pela torcida, fez um jogo consistente na lateral direita do Flamengo. O Pedro, embora não tenha feito gol, mas ajudou bastante com passes, enfim, assistências. Agora, quem jogou mal novamente foi o Bruno Henrique. Para mim é o único ponto negativo. Entrou no segundo tempo ali, já que o Everton Cebolinha teve um problema físico, mas o Bruno Henrique novamente não conseguiu demonstrar um bom futebol. De maneira geral, repito o que eu falei, parabéns aos jogadores do Flamengo pela raça, o espírito do Flamengo voltou e esse time, esse elenco está mostrando que quer ser campeão. Vai ser campeão? A gente não sabe, o tempo dirá, mas que eles querem e não desistem nunca, eles mostraram novamente diante do Bahia. Pedrosa, é o terceiro jogo dessa sequência de desfalques por conta da Copa América, né? E a gente passou muito a limpo antes de começar essa sequência de 9 jogos, que é uma sequência de 9 jogos para o Flamengo, que o Flamengo ia ter que brigar, ia ter que, né? Porque os desfalques, o Flamengo é quem mais perde no Brasil em relação a isso. Mas a gente está começando a encontrar uma liderança técnica nesse pedaço da temporada do Flamengo, que, na minha opinião, é o Gerson, Pedrosa. Ele está sendo um personagem importante demais para esse bom desempenho do Flamengo. Mesmo que seja num gol no final, isso não importa. Na verdade, não é um retrato do Flamengo. O Flamengo jogou bem contra o Atlético Paranaense e jogou bem também contra o Bahia. Sim. Eu não acho que o Flamengo fez uma má partida, muito pelo contrário, eu acho que o Flamengo fez uma grande partida, um controle de bola maior do Bahia, mais de 60%, e aí a gente tem que lembrar aqui, Fernanda, que se a gente reclamava, ou alguns reclamavam, sobre o Tite se adaptar ao Flamengo, o Flamengo também tem se adaptado ao Tite. Por quê? Qual é o DNA do Tite? Ele monta grandes defesas, ele é um cara extremamente forte na bola parada e ele sabe sofrer. Foi assim durante toda a carreira dele em clubes, digamos assim. Então o Flamengo hoje se sente cômodo em saber defender. O Flamengo parou de ser um time vulnerável e se fosse um time mais vulnerável como foi o time de 2023, por exemplo, o Bahia poderia ter dado uma goleada no Maracanã pelo controle que teve do jogo. Só que não, o Flamengo é o time mais vertical e essa equipe que da Copa América, que tem outros jogadores em campo, com o Gerson, inclusive, mudando de posição, mas mantendo o seu nível de rendimento,
essa equipe é mais vertical. Apesar do Bahia ter uma posse de bola maior, o Flamengo teve 4 grandes chances criadas e o Flamengo ainda conseguiu vencer a partida. Então, se o Tite se alia e se adequa ao DNA do Flamengo, o Flamengo também tem se adequado ao DNA do Tite. Eu acho que essa é a grande virtude dessa equipe nesse Campeonato Brasileiro. Inclusive, sobre o Gerson, ele começou como segundo volante e com as substituições do Tite no segundo tempo, ele passou a jogar de ponta, quando o Luiz Araújo deixou o time. E, novamente, ele foi bem. Ou seja, ele voltou a ser aquele Coringa, mas o Coringa atuando bem. Não o Coringa que fazia outras funções e estava jogando muito abaixo. Eu acho que desde o retorno do Gerson ao Flamengo, esse é o melhor momento dele. Assim, ele está abraçando o meio de campo do Flamengo nas ausências do De La Cruz e do Arrascaeta e tem sido o principal jogador no meio de campo. Inclusive, nesse jogo, para mim, foi o jogo que o Flamengo sentiu mais falta do De La Cruz, desde quando começou esses desfalques aí. Ele, de fato, fez muita falta na partida de ontem. Mas concordo com vocês, o Gerson tem sido o homem do Flamengo no meio de campo nesse momento. E tem uma outra característica em jogos do Tite, em times do Tite, que é a efetividade, né? Perfeito. A gente não vê um Tite muito goleador, né? Acontece, é claro, mas não é o natural, né? Do tipo de jogo dele, mas existe uma efetividade. Às vezes você tem um controle, um domínio, você jogou melhor, mas e aí eu acho que talvez esses 2 últimos jogos sejam um pouco retrato disso. Você fazer um gol no final nem sempre é sobre o que aconteceu, mas é muito sobre o que você quer na temporada, Pedrosa. Não, sem dúvida alguma, é o espírito. A gente está falando aqui de um especialista em Campeonato Brasileiro, especialista em futebol brasileiro. Quantas e quantas vezes a gente já não viu os times do Tite, do Corinthians, ganharem de 1-0, de 2-1, como vem fazendo esse Flamengo. Pontuar é muito importante. A gente estava conversando aqui. O Flamengo poderia ter saído desses 2 jogos contra adversários diretos, Atlético Paranaense e Bahia, com apenas 1 ponto. Que seria o empate do Maracanã ontem. E não, logo nos acréscimos, mais perto do fim do jogo, consegue somar 4 pontos em 6 possíveis contra adversários diretos. Isso é o Tite. Talvez ele não vai te entregar espetáculo, mas ele vai te entregar resultado. Nação rubro-negra, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo nessa sexta para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Flamengo e sobre as principais notícias do mercadão da bola rubro-negro. Isso porque o Flamengo está sim de olho no lateral direito, baita jogador Emerson Royal, e no atacante, jovem atacante Igor Paixão. É isso mesmo, nação. É claro que assim, a diretoria, claro que vai negar, porque o Emerson Royal é um jogador que tem muito mercado, é um atleta de seleção brasileira, e assim, todo jogador que o Flamengo está monitorando, entra outros clubes, rivais nacionais, de olho nos nossos atletas. Então assim, foi assim com o Luiz Henrique. Flamengo namorou, chegou o Botafogo, foi lá e contratou o jogador e assim, pagando a mais. Então o Flamengo já está calibrado. A gente está vendo lá, como lá no Palmeiras, a Leila Pereira acabou de contratar o Felipe Anderson, que ninguém sabia, todos estavam dando conta que eles iam para a Juventus. Palmeiras foi lá e acertou. Então assim, galera, para quem está achando que a diretoria rubro-negra não está de olho no Emerson Royal, vocês podem estar super enganados que a diretoria está sim. O Tite, que é um jogador que chegue para melhorar 100% a lateral direita, e o Emerson Royal é esse atleta, tendo em vista que o Danilo quer cumprir o contrato na Juventus e não seria um jogador para vir jogar no Mengão. Quero saber de vocês, galera, vocês aprovam a contratação do Emerson Royal? Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E antes de finalizar, o atacante Igor Paixão disse a um podcast que quer porque quer jogar no Flamengo. É um jogador que foi revelado por o Curitiba, muito bom de bola, atacante, joga pela ponta direita, não seria um alto valor assim para o Flamengo investir. É um jogador jovem de apenas 23 anos. A gente está vendo aí o Bruno Henrique tropeçando nas pernas, e essa diretoria renova com o Bruno Henrique por 3 anos, pagando 1,5 milhão, tendo jogadores mais jovens, mais habilidosos, com faro de gols, podendo dar para o Flamengo anos longevos de títulos e de conquistas. Então o Flamengo está de olho. Acabamos de perder agora o Cebolinha por 30 dias, mais uma lesão. O Flamengo está de olho, o Flamengo está monitorando muita gente, e o Igor Paixão é um jogador que está em pauta rubro-negra. Eu quero saber de vocês, galera, o que vocês acham? Vocês aprovam esse jogador? Deixa aqui nos comentários. Mano, o Flamengo aí tá sensacional, então aguardem, nação, aguardem, porque qualquer novidade eu estarei aqui atualizando vocês sobre tudo que está acontecendo no Mengão. Eu tô indo nessa. Já se inscreveram no canal? Já deixaram o like? Agradeço a todos. Fiquem com Deus!